Olá, meus amores. Vamos falar hoje de função exponencial. Vamos começar pelo conceito básico. Então, vamos à definição. Seja um número real A, que ele é maior que zero e diferente de 1, denomina-se função exponencial de base a função f de R em R mais asterisco, definida por f de x igual a elevado a x. Quem é esse primeiro R? Vamos relembrar? Esse primeiro R é o nosso domínio. E aqui eu tenho o contradomínio. E por que o contradomínio é R mais asterisco? Porque se a base é positiva, eu não tenho como ter um resultado negativo. Nenhum número positivo é elevado a par ou ímpar dá negativo. E se a base não pode ser zero, a resposta também nunca será zero. Não é isso? Então, vamos lá. f de x, então, vai ser a elevado a x. A variável se encontra no expoente, por isso que a gente chama ela de função exponencial. E a gente vai chamar de base, que é maior que zero e diferente de 1. Então, vamos aqui ver alguns exemplos. Então, 2 elevado a x. 2 elevado a x tem expoente com variável? Sim. E a base é maior que zero e diferente de 1? Sim. Logo, é uma função exponencial. f de x igual a 1/3 elevado a x. O expoente tem variável e a base também é maior que zero e diferente de 1. Também uma função exponencial. f de x igual a 0,6 elevado a x. O expoente tem variável e a base também é maior que zero e diferente de 1. É exponencial. Agora, já esse caso, menos 5 elevado a x, o expoente tem variável, mas a base é menor que zero. Então, não é exponencial. Mesma coisa vai acontecer com 1 elevado a x. Tem variável no expoente, mas a base é igual a 1 e não pode ser 1. Então, ela não é uma função exponencial. Aqui é uma função constante. E em f de x igual a x ao quadrado, o expoente não é uma variável, é um número. Isso daí é uma função de segundo grau, certo? Então, ela não é uma função exponencial. Vamos ver esses exemplos de aplicação de função exponencial. Então, se f de x é igual a 4 elevado a x, quem vai ser f de 2? É 4 elevado a 2, que é 16. E quem é f de menos 3? f de menos 3 é 4 elevado a menos 3. 4 ao cubo é 64. E o negativo faz o quê? Inverte o número. Então, é 1 sobre 64 avos. Quem vai ser f de 0,5? É 4 elevado a 0,5, ou seja, 4 elevado a meio. O que a potência fracionária faz? Coloca o número em raiz. Então, isso é raiz de 4. Quem é raiz de 4? 2. E a próxima, ele quer saber quem é m, tal que f de m é 64. Então, eu vou fazer f de m é igual a 4 elevado a m, que é 64. 64 é 4 ao cubo. Então, quem é m? 3. Agora vamos falar do gráfico da função exponencial. Vamos lá. Então, a função exponencial, a gente já sabe que é a função em que a é maior que zero e diferente de 1, né? A base é a e x é o seu expoente, não é isso? A incógnita está no expoente. Então, para analisar, para fazer o gráfico de uma função, a gente precisa entender sobre a base dele, analisar a base da função. Então, nós temos que o domínio de uma função exponencial vai ser real,
O contradomínio vai ser sempre R mais asterisco. A imagem, então, vai ser y maior que zero. O gráfico é uma curva exponencial que sempre passa pelo ponto 0 e 1. E o gráfico não vai tocar o eixo x e não passa pelos quadrantes 3 e 4. E quando não toca o eixo x, esse eixo a gente chama o eixo x de assíntota. Que é assíntota é a reta que limita a função. E a outra característica do gráfico é que quando A é maior que 1, eu tenho uma função crescente. E quando A está entre 0 e 1, eu tenho uma função decrescente. Vamos ver aqui. Vamos ver. Se eu tivesse que f de x é igual a 2 elevado a x, uma função básica, certo? Como seria esse gráfico? Bom, primeiro eu sei que A é igual a 2, logo é maior que 1, ela é crescente. E aí vamos ver quais seriam os valores. Se A fosse menos 2, ou se x fosse menos 2, se eu tomasse x como menos 2, eu teria que y era 2 elevado a menos 2, logo y é 1/4, 0,25. Então, se eu dissesse que x era menos 1, eu teria que 2 elevado a menos 1 é meio, logo é 0,5. E se eu tomasse x como zero, f de 0 seria 2 elevado a 0, que é 1. E se eu tomasse x como 1, f de 1 é 2 elevado a 1, que é 2. Então, temos 4 pontos para que a gente possa marcar no gráfico. Vamos lá. Temos esses 4 pontos. Vamos marcar no gráfico. Marcando esses pontos no gráfico, nós teríamos os seguintes pontos. Menos 2 e 0,25. Menos 1 e 0,5. 0 e 1. E 1 e 2. Ligando esses pontos, a gente tem essa curva que segue infinitamente aqui pelo x, né? O que essa curva faz? Ela vem aqui, ó, infinitamente pelo x. E ela chega muito próximo ao eixo x, mas ela não toca no eixo x. Então, o eixo x é a nossa assíntota. É a reta que limita essa função. Essa é uma função crescente. Vamos ver Então, vamos analisar as características básicas dessa função, não é isso? Então, olha só. A gente viu que o domínio é real, porque a gente usa todos os valores de x, né? Inclusive, a gente viu, ó, que aqui ela vai seguir, vai chegar muito próximo de y igual a 0, mas não vai tocar no eixo x. Então, eu uso todos os valores de x, domínio real. O contradomínio R mais asterisco, porque se ele chega muito próximo de x, mas não toca, né, no eixo x, significa que ele não passa para o valor negativo, vai ser sempre R mais asterisco, quer dizer que são os valores não negativos, não é isso? Valores não negativos. E aí, a gente tem que a imagem, que são os valores de y utilizados, vão ser os valores em que y for maior que zero, não é isso? Porque os valores em que y for maior que zero, já que a gente não usa y igual a zero. A curva, a gente prova que é uma curva sim exponencial e que sempre toca no ponto x0, y1. O gráfico, como a gente falou, não toca no eixo x e não passa pelos quadrantes 2 e 3, porque o eixo x vai ser a nossa assíntota, que é a reta limite da função, e essa função tem a maior que 1, logo essa é uma função crescente. Agora vamos ver se a base estivesse entre 0 e 1. Ela é uma função decrescente. Então, tomando valores, a gente teria, de novo, x menos 2, ficaríamos com meio elevado a menos 2, que é 2 ao quadrado, 4. Se x fosse menos 1, meio elevado a menos 1 é 2 elevado a 1, que é 2.
Se x fosse 0, a gente teria meio elevado a 0, que é 1. E se x fosse 1, meio elevado a 1, que é o próprio meio. Então, teríamos esses 4 pontos. Vamos marcar no gráfico. No plano cartesiano, a gente então teria o ponto A, menos 2 e 4, o ponto B, menos 1 e 2, o ponto C, 0 e 1, e o ponto D, 1 e 0,5. Ligando esses pontos, a gente tem esse gráfico, que novamente tem o eixo x como assíntota, né? Ele chega muito próximo ao eixo x, mas não toca no eixo x. E quais são as características? Ó, verificando as características aqui, ó, ele vai chegar muito próximo ao eixo x. A gente tem o domínio real, o contradomínio R mais asterisco, a imagem y maior que zero. É uma curva exponencial que sempre passa pelo ponto 0 e 1, não é isso? O gráfico não toca no eixo x, então não passa pelos quadrantes 3 e 4. E aí, lembrando como é que a gente vai chamar o eixo x, em que y é 0, de assíntota. Só que nesse caso, como A está entre 0 e 1, ela é uma função decrescente. Joia? Agora vamos ver aqui uma observação. Uma observação muito importante. Então, se eu tenho essa função f de x igual a 2 elevado a x, imagine que a gente tivesse menos 1 nessa função. O que esse menos 1 vai fazer? Esse menos 1, ele vai pegar todos os resultados de 2 elevado a x e subtrair 1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai descer o gráfico todo 1. Então, o ponto que era 1 e 2 vai passar a ser 1 e 1. O ponto que era 0 e 1 vai descer um ponto, então vai passar a ser 0, 0. O ponto que era menos 1 e 0,5 vai descer 1, então vai passar a ser menos 1 e menos 0,5. O ponto que era menos 2 e 0,25 vai passar a ser menos 2 e menos 0,75, não é isso? Ele desce 1. Então, esse gráfico ele vai descer um ponto. Então, nesse caso aqui, nessa função, a gente vai ter que a imagem ela não vai ser mais só y positivo, concordam? A imagem dessa função, ela vai ser quem? Ela vai ser de menos 1 para cima, concordam? E quem é a minha assíntota? Então, é aberta em menos 1 até mais infinito. E quem vai ser a minha assíntota? A minha assíntota nessa função já não é 0. A minha assíntota é o eixo em que y é igual a menos 1. Então, note que a imagem ela é definida pela assíntota, não é isso? A assíntota desceu um ponto, por quê? Porque eu subtraí 1. Se eu tivesse, então, somado 2, o que ia acontecer com a minha função? Ela, ao invés de descer 1, ela subiria, não é isso? Então, ela subiria 2. Logo, a minha assíntota também subiria 2. E a minha imagem também subiria 2. Joia? Espero que vocês tenham entendido e que eu possa ter ajudado vocês. Bons estudos. Tchau, até a próxima.